Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. É muito gratificante divulgar a doutrina dos espíritos. O tema de hoje é o sentido da vida, baseado no livro Para Não Perder a Vontade de Viver, de Jamiro dos Santos Filho. Qual é o significado do tema? O significado do tema, o título é O Sentido da Vida. O que é sentido? Sentido quer dizer significado. E vida é o espaço de tempo entre todos os seres, vegetais, animais e humanos. Nós temos vida desde que fomos criados espíritos imortais, ora encarnados, ora desencarnados, no mundo espiritual. A vida do espírito dura para sempre e depende exclusivamente de nós a decisão de seguir o bem ou o mal. O sentido que nós vamos dar à nossa vida depende exclusivamente de nós, do que nós queremos seguir, do que nós almejamos conquistar. Se são conquistar as virtudes, as qualidades, para darmos o real sentido da vida, voltado para o bem. Agora eu vou ler uma historinha muito simples. Você já observou a atitude dos pássaros frente às adversidades? Ficam dias e dias fazendo seus ninhos, recolhendo materiais, às vezes trazidos de locais distantes. E quando ele já está pronto e estão preparados para pôr os ovos, as inclemências do tempo, ou a ação do ser humano, ou de algum animal, destrói o que com tanto esforço se conseguiu. O que faz o pássaro? Para, abandona a tarefa? De maneira nenhuma. Começa tudo outra vez, até que no ninho apareçam os primeiros ovos. Muitas vezes, antes que nasçam os filhotes, um animal, uma criança ou uma tormenta volta a destruir o ninho, mas agora com seu precioso conteúdo. Dói recomeçar do zero, mas ainda assim o pássaro jamais emudece, nem retrocede. Segue cantando e construindo, construindo e cantando. Já sentiu que sua vida, seu trabalho, sua família, seus amigos não são o que você sonhou? Tem vontade de dizer basta? Não vale a pena o esforço? Isso é demasiado para mim? Você está cansado de recomeçar? Do desgaste da luta diária, da confiança traída, das metas não alcançadas quando estava a ponto de conseguir? Mesmo que a vida o golpeie mais uma vez, não se entregue nunca. Faça uma oração, ponha sua esperança na frente e avance. Não se preocupe se na batalha for ferido. É esperado que algo assim aconteça. Junte os pedaços de sua esperança, arme-a de novo e volte a ir em frente. Não importa o que você passe, não desanime, siga adiante. A vida é um desafio constante, mas vale a pena aceitá-lo. E, sobretudo, nunca deixe de cantar.
Essa história é muito interessante, porque os pássaros passam por essa situação mesmo. Tem os seus ninhos destruídos e ele recomeça tudo de novo. E nós? Será que nós queremos sempre recomeçar de novo diante das dificuldades que surgem em nosso caminho? Então, nós temos umas frases aqui para nós refletirmos, né? Baseado nessa história. Nós vamos esperar a morte ou renovar e viver? Os pássaros têm os seus ninhos destruídos, eles continuam a voar, a cantar, montam um novo ninho. E vai montando o ninho quantas vezes forem necessárias. Eles lutam, eles se esforçam. E nós, muitas vezes, adoecemos e ficamos jogados numa cama devido às dificuldades que estamos passando e nos sentimos desalentados, desamparados. Em vez de irmos à luta, não deu certo? Vamos fazer de novo, vamos renovar, vamos viver usando uma outra estratégia para que dê certo. A segunda perguntinha: alçar o voo da liberdade e felicidade ou se entregar? Olha, será que nós vamos procurar alcançar a liberdade, alcançar a felicidade, como eu disse antes, buscando estratégias diferentes? Ou vamos nos entregar, vamos nos desanimar, vamos ficar fragilizados, sem força, sem vontade de nada? A terceira pergunta: finalmente é preciso escolher ter vida ou viver. Ter vida é diferente de viver. Ter vida, as plantas têm, os animais têm, e o homem também tem vida. Mas o que nos diferencia é como estamos vivendo, o que estamos fazendo desse período em que estamos reencarnados. Lá atrás, no nosso planejamento reencarnatório, vem colocado direitinho o que nós precisamos fazer. Quando nós aqui estivermos, que tarefas nós precisamos alcançar? Que provas nós precisamos vivenciar? Quais as expiações que nós precisamos viver, reparar, aprender com elas? Então, nós precisamos escolher ter vida simplesmente por ter ou viver, ir à luta, procurar crescer moralmente, procurar crescer espiritualmente, procurar progredir para aprender uns com os outros. Nós só aprendemos com nos ligando uns aos outros. A quarta perguntinha para reflexão: viver em seu sentido mais profundo. Quando a gente diz o sentido da vida, é um significado mais profundo. Como nós vamos agir para alcançarmos as qualidades necessárias no nosso planejamento reencarnatório? Por que situações difíceis nós precisamos vivenciar para passarmos nas provas ou repararmos as faltas cometidas em existências interiores? Então, é viver daquela forma mais profundamente, não viver de qualquer maneira, é viver buscando o que nós precisamos buscar para o nosso desenvolvimento físico,
moral, emocional e espiritual. A quinta pergunta: aonde você quer chegar? Nós sempre nos questionamos: o que Deus espera de mim? O que eu devo fazer para alcançar determinadas tarefas, cumprir as tarefas? Aonde nós queremos chegar? Nós sempre pensamos nisso, mas nós nos ligamos às tarefas materiais, não às tarefas espirituais. Por isso, nós precisamos pensar. Deus nos criou, nos deu oportunidades de estarmos reencarnados, de termos tarefas a serem cumpridas, e essas tarefas, depois da nossa desencarnação, vão ser avaliadas para saber se na próxima reencarnação eu vou precisar repeti-las. Porque se eu não passei de ano, eu vou ter que repetir o ano de série. Onde está a sua fronteira? Fronteira é limite. Até onde eu posso chegar? Será que eu tenho capacidade de, nessa existência, alcançar algo mais? Progredir intensamente e me modificar, como eu já disse, moralmente, emocionalmente e espiritualmente? É um caminho longo. Cada existência nós vamos percorrer parte desse caminho. Quanto mais rápido nós caminharmos, mais rápido nós chegaremos à posição de espíritos puros. Quanto mais devagar nós caminharmos, mais nós vamos demorar a alcançar. Mas o que importa é que um dia todos nós vamos alcançar. Então, onde está a sua fronteira? O seu limite? Muitas vezes nós colocamos um limite muito pequeno. Outras vezes colocamos um limite muito grande. Qual é o seu sonho? Todos nós possuímos inúmeros sonhos que nós precisamos realizar. Realizar com amor, com afeto. Nós só vamos alcançar esses sonhos se nós planejarmos e soubermos quais os sonhos que nós precisamos alcançar, que eu planejei alcançar. Porque quando eu reencarno, há o esquecimento do passado. Eu não lembro de nada. Aí eu preciso me dedicar para encontrar o meu sonho, procurar cumprir, procurar escolher o melhor caminho, se é o caminho do bem ou se não é. É ser amigo dos amigos, é não desejar mal para os inimigos. Então, qual é o sonho? Todos nós possuímos sonho. O que deseja realizar? Muitas vezes nós planejamos tanta coisa para conquistar e de repente começa tudo a dar errado. Aí nós desistimos. Ah, eu não vou conseguir realizar aquele sonho mesmo. O que eu planejei conquistar não vai dar certo. Eu não vou conseguir realizar. Então deixa para lá, eu vou viver a vida de qualquer maneira, sem ter a tarefa de nos esforçarmos para realizar. E a reencarnação nos dá todas essas oportunidades. É através da reencarnação, das existências múltiplas, que nós vamos
dar vazão ao que nós precisamos aprender. Porque se em determinada existência eu não aprendi o que eu precisava aprender, na próxima eu vou dar continuidade, vou aprender aquilo que eu não aprendi. Então isso é importante. Deus nos presenteou com a reencarnação, que são múltiplas existências, para que nós passemos por provas e possamos aprender. E também por expiações, que são reparações de erros cometidos no passado. A reencarnação é um presente de Deus. Na questão 167, tem uma pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Nós somos responsáveis pelo melhoramento da humanidade. Se cada um de nós nos esforçarmos para melhorar, a humanidade toda chegará a um ponto de progresso. Mas se nós cruzamos os braços, não queremos nos esforçar, não queremos fazer nada, nós vamos ficar parados no tempo. E mais existências nós teremos que realizar. A questão 168 pergunta assim: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Quer dizer, nós vamos vivenciando existências até aprendermos tudo que precisamos aprender, até nos tornarmos espíritos puros. Cada existência, nós vamos nos purificando, retirando as impurezas e não tem mais necessidade das provas da vida corporal quando alcançarmos a, a categoria de espíritos puros. A questão 170 pergunta assim: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Eu já falei. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Nós vamos reencarnando até alcançarmos a condição de espíritos puros. Mas isso vai depender das nossas existências corporais. Nós aprendemos quando encarnados. Ao desencarnarmos, vamos para o mundo espiritual, continuando o nosso aprendizado. Depois reencarnamos novamente e ficamos nesse reencarne, desencarne, encarne, desencarne. No mundo espiritual, nós aprendemos a teoria. Na nossa encarnação na Terra ou em outro mundo, nós aprendemos a praticar o que foi aprendido. Mas tem alguns sentimentos que nos atrapalham muito no nosso progresso. Atrapalha muito o nosso progresso. Um deles é a incerteza. O que é incerteza? É a condição ou natureza do que é incerto. É a qualidade daquilo que incita dúvida, indecisão, que não possui certeza, em que há indecisão ou hesitação, imprecisão. Então, incerteza, para ficar mais claro, é indecisão, é a dúvida que nós colocamos nas nossas tarefas.
A incerteza, ela nos prejudica na nossa conquista. Aonde nós queremos chegar? Onde estamos a nossa fronteira? Se nós duvidamos sempre que não vai dar certo alcançar, chegar, então nós estamos ficando prejudicados pela dúvida, pela indecisão. Se nós tivermos a certeza de que vamos dar, que vai dar certo, vamos realizar determinada coisa que vai dar certo e nos empenharmos para dar certo, aí sim nós alcançaremos onde nós queremos chegar. Ultrapassaremos a nossa fronteira, que é o limite. Luiz Fernando Veríssimo tem um poema muito lindo que chama Quase. É muito interessante. Mas eu vou ler 2 versos para vocês sobre a incerteza. Ainda pior do que a desilusão de um não ou a incerteza de um talvez é a desilusão de um quase. Quem quase passou de ano, não passou. Quem quase ficou curado, não está curado. Quem quase fez faculdade, não fez faculdade. Então, o quase não é definição de nada. O que define é o sim e é o não. Eu vou estudar para fazer um concurso. Eu vou me esforçar para passar no vestibular. Mas para isso eu preciso estudar. Eu vou me esforçar para conseguir um emprego melhor. Mas se eu fico nesse quase vai, quase vem, eu não chego a lugar nenhum. Aí nós não chegamos a lugar nenhum. O que é que nós podemos colocar no lugar da incerteza? Acreditar em nós. O futuro está em nossas mãos. A decisão é nossa, de mais ninguém. Então nós precisamos confiar, acreditar em nós, termos a certeza de que determinada situação dará certo. O futuro, o nosso futuro, não está na mão do outro, está nas nossas mãos. E a decisão é nossa, de mais ninguém. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com a sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entrega de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, passeios, poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase sem refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 988 43 78 22.
Vamos continuar, queridos ouvintes, o nosso programa Uma Razão para Viver. O segundo sentimento que prejudica a nossa caminhada, que prejudica o nosso progresso, é a insatisfação. No dicionário, o que é insatisfação? Desagrado, falta de satisfação, sensação de descontentamento, insatisfação no trabalho, na vida, na família, aborrecimento, o que causa um sentimento de raiva, de vazio e de tédio. Então vamos ver a insatisfação como um descontentamento com a nossa vida, com o que estamos, a maneira como estamos vivendo. Nada está bom para nós, nada nos agrada. E vamos ficando dependente desse descontentamento, dessa insatisfação. Tem um poema psicografado por Chico Xavier que fala sobre insatisfação. Muito lindo. Uns queriam um emprego melhor, outro só um emprego. Uns queriam uma refeição farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros queriam ter paz. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Esse poema é muito lindo. Enquanto uns querem o supérfluo, o outro quer as coisas necessárias. Tem uma frase do Mark Twain que ele diz assim: dentro de 20 anos, você lamentará mais as coisas que não fez que as coisas feitas. Isso é verdade. O tempo vai passando e nós vamos lembrando do que nós poderíamos ter feito na nossa vida anteriormente e não fizemos por medo, pela incerteza, não conseguimos fazer. É muito interessante essa frase. O terceiro sentimento que atrapalha o nosso progresso é o sentimento de culpa, né? Tem um sentimento de culpa inconsciente que as pessoas nessa existência são muito boazinhas porque trazem sentimentos de culpa de vidas passadas e não sabem dizer não. Tudo que pedem a ela não sabe dizer não. Ela diz sim, mesmo quando ela não pode colaborar, mas ela não tem coragem de dizer não. Isso o espírito traz de existências passadas. Esse sentimento que ela não sabe dizer não. E o sentimento de culpa é o maior plug para desenvolver a instalação da obsessão. Ou pior que isto, a autoobsessão. É a própria pessoa se flagelando. Sabe o que é autoobsessão? Quando nós mesmos causamos em nós um processo obsessivo. Ficamos remoendo culpa, remoendo determinados sentimentos, vamos nos sentindo tristes e isso nos atrapalha. Isso não nos deixa andar, isso não nos deixa caminhar, podendo nos levar até a doenças graves. Ou podemos sofrer um processo obsessivo por parte dos espíritos desencarnados. Então, nós precisamos ter bastante cuidado
com o sentimento de culpa que nós ficamos remoendo. Porque esse sentimento de culpa nos prejudica completamente. Se nós erramos, reconhecemos o erro, nós precisamos ter a determinação de não errar mais, não incorrer no mesmo erro. Não precisamos ficar remoendo aquela culpa. Vamos daqui para frente agir diferente. Não incorrer no mesmo erro. Só assim nós vamos progredir, que aí nós vamos aprendendo. E nós sabemos que viver é um desafio. Paulo Freire disse isso. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Então, quando nós compreendemos o que nós precisamos construir, o que nós precisamos fazer, nós podemos levantar hipóteses de quais são os melhores, as melhores hipóteses para chegarmos a determinada solução. Aí conseguimos determinar o que vai nos facilitar a chegar à solução. Aí sim, fica mais fácil. Aí nós podemos transformar e realizar determinadas tarefas, determinados desafios. Os desafios de qualquer coisa da vida sempre constituem oportunidades de valor evolutivo. Todo desafio que nós vivemos e passamos por muitos desafios, esses desafios constituem ótimas oportunidades de progresso. Sei que às vezes nos trazem sofrimento, mas temos uma qualidade conosco, a força da superação, que nos faz olhar para eles com outra visão e acabamos por recebê-los com uma bênção de evolução no aprendizado, onde antes visualizávamos um penar de dor e sofrimento, uma punição, escrito por Maria Luz. Então nós precisamos ter conosco, enraizado em nós, a força da superação. Se eu fiz uma atividade, uma determinada tarefa não deu certo, eu vou mudar a estratégia e vou tentar superar para acertar. Mas se nós errarmos de novo, nós vamos planejar novamente de outra forma para que dê certo. A força da superação, ela funciona como uma bênção de evolução no aprendizado. Nós precisamos aprender muitas coisas para o nosso progresso moral, nosso progresso emocional, nosso progresso espiritual e até mesmo nosso progresso material. Viver é um desafio. Tem uma outra frase aqui interessante. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. O que nós precisamos fazer? Mudar o outro ou mudar a nós mesmos? Precisamos nos mudar. Não é querer mudar o outro, o meu irmão, o meu amigo. Nós precisamos mudar a nós mesmos, porque o nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. Então, quando eu era inteligente, queria mudar o mundo. Agora sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Será que nós devemos, se a vida é um desafio, será que nós devemos desistir? Nunca. O caminho é longo,
mas a vitória é certa. Desistir nunca. Devemos caminhar em busca da vitória. Não devemos desistir, nos entregando à fraqueza, à falta de ânimo, de que não vamos conseguir nunca vencer. Não é assim. Nós sabemos que a vitória existe, mas depende de quem? De nós mesmos. Depende do nosso esforço. Se nós nos esforçarmos para vencer, nós vamos alcançar a vitória. Quantas pessoas sofrem um acidente automobilístico e ficam paraplégicas? Outros sofrem outros tipos de acidente, perdem um braço, perdem uma perna. Elas têm que desistir de viver? Não. Elas têm que viver da maneira que é possível. Se eu preciso andar de cadeiras de rodas, eu vou andar, vou visitar, caminhar de cadeiras de rodas. Eu não posso desistir. Quando acontece algo conosco, nós não podemos desistir. Nós devemos enfrentar, seguir em frente, continuar a realizar as nossas tarefas. Porque acreditar em nós mesmos é o primeiro passo para alcançarmos grandes objetivos. Crer que o maior prejuízo daquele que se entrega à derrota é deixar de acreditar em si mesmo, duvidar de sua capacidade, dos seus talentos e aptidões. Então, nós precisamos acreditar em nós. Se eu perdi um membro, mas eu posso vencer, eu posso superar, posso seguir a minha vida, posso arrumar um trabalho de acordo com as minhas limitações. Então, nunca devemos desistir. Mesmo que aconteça coisas difíceis de enfrentar, podemos pensar que estamos derrotados, mas não estamos. Precisamos acreditar em nós mesmos. Outro item, faça diferença. Nós precisamos fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Dando aula, ajudando crianças que estão precisando de reforço, visitar as pessoas doentes em hospitais, visitar asilos e orfanatos, levando brincadeiras para as crianças, alegria para os idosos. Dessa forma, nós estamos fazendo a diferença, porque nós estamos deixando de ser egoístas e estamos doando alegria para as pessoas que estão sofrendo, para as crianças doentes, para os idosos que estão afastados da família. Nós podemos fazer a diferença. E essa diferença é muito maravilhosa para as pessoas que se encontram nessa situação de baixa autoestima. Ensinar alguém a ler. Ler um livro de história para uma pessoa que já não está enxergando mais para ler. Olha quanta contribuição nós podemos dar às pessoas que de alguma forma estão necessitadas de algo. Agora nós vamos falar um pouquinho do entusiasmo. Entusiasmo, no dicionário, provém do grego e significa Deus dentro de nós. Arrebatamento, grande alegria, inspiração, encher-se de coragem, energias positivas e vontade de vencer.
tudo que nós vamos realizar, as visitas que nós vamos fazer, as pessoas doentes que estão em hospitais, em asilos, nós devemos chegar com entusiasmo, com alegria, né? Nós viemos aqui fazer brincadeiras, conversar, conhecer vocês, e isso vai gerar nas pessoas um alento, uma paz. Tem pessoas que se preocupam conosco, vêm aqui fantasiados de palhaço, contam piadas, dançam e nós damos risadas, não é? Pelo entusiasmo, medimos a idade do homem. Velho é aquele que não vibra com nada e acha tudo difícil e irrealizável. Tem muitos jovens velhos e tem muitos idosos jovens, porque medimos a idade do homem de acordo com o entusiasmo que ele demonstra, né? Se ele ainda vibra com as coisas boas, com tudo que está à volta dele, ele é idoso, mas não está velho. Ainda tem aquele entusiasmo, porque nós vimos que entusiasmo significa Deus dentro de nós. Então nós estamos sempre com Deus dentro de nós, com Jesus dentro de nós, e precisamos agir de acordo com esse nosso sentimento. Só assim nós vamos alcançar a felicidade. O que é a felicidade? É estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente. A felicidade do vencedor. Satisfação, sensação real de satisfação plena, estado de contentamento. Esse é o significado no dicionário de felicidade. Será que nós estamos sendo felizes? Será que nós estamos felizes com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, com o esporte que praticamos, com o bem que fazemos a outros? Será? Como eu me sinto? Como nós nos sentimos? Ah, mas a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena. Mas nós temos muitos momentos felizes. Ao ouvir uma música que mexe com a nossa emoção, nós nos sentimos felizes. Ao pegar um bebê tão inocente, tão bonitinho, tão delicado, ao olhar para aquele bebê, nós sentimos um bem-estar incrível. Sentimos um bem-estar de que aquela criança veio para nós e nós amamos aquela criança com toda a força do nosso ser. Ao olhar para o sol, que nos aquece, nos ilumina, ao respirar o ar, nós só damos valor ao ar quando estamos com falta de ar. Então, só o fato de nós estarmos respirando é motivo de estarmos felizes, porque só quem sabe o quanto dói é quem está com falta de ar. A água, como é maravilhoso nós estarmos com sede, tomarmos um copo de água gelada. Faz um bem terrível. A sede, quando é muito grande, parece que nós vamos até morrer de sede. O alimento que chega à nossa casa, ter uma casa para morar, ter uma moradia. Enquanto há muitos que não têm uma moradia, a felicidade é isso.
Nós ainda não conquistamos a felicidade plena, mas conquistamos momentos felizes, momentos que nos faz bem, momentos de, de repartir esses momentos felizes com as pessoas que estão se sentindo frustradas, revoltadas. Nós podemos repartir aqueles momentos felizes com as pessoas que estão se sentindo mal, que estão se sentindo desprovidas, desamparadas da vida. Tem uma outra frase de Chico Xavier, escrito por Chico Xavier, que é muito interessante. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor, né? Então, nós temos fórmula para encontrar a felicidade. Não aquela felicidade plena, mas a felicidade parcial, os momentos felizes. Quando nós percebemos a alegria do outro, nós nos sentimos felizes por ele. E essa felicidade, ela vem envolvida por amor, pelo amor. Se nós possuímos amor dentro de nós, amamos as outras pessoas, nos preocupamos com as outras pessoas, nós vamos ter mais momentos felizes do que momentos tristes, do que momentos tristonhos. Então, queridos ouvintes, assim nós concluímos o nosso estudo dessa tarde com essa frase, falando do amor, dos momentos felizes, da conquista que nós precisamos conquistar, que nós precisamos realizar, até chegar a um determinado tempo que nós conheceremos e sentiremos a felicidade plena. Mas para alcançarmos a felicidade plena, precisamos primeiro alcançar o amor em todas as suas formas. O amor em todas as suas formas, em todos os seus ângulos. Então, era esse estudo que eu tinha para hoje. E estamos chegando, já estamos no final. Nós queremos agradecer a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.